Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. Eu não sei se você percebe nessa noite, mas além da graça do Ministério Graça, está aqui, há uma graça de Deus derramada nesse lugar, nessa noite. É tão bom quando a gente se permite, irmão, sentir a presença de Deus. Porque muitas das vezes você pode chegar na igreja e voltar para casa ou do mesmo jeito ou pior do que chegou, mas a culpa não é de Deus, não é do Espírito Santo. É porque muitas das vezes a gente impõe condições para sentir a presença de Deus. Se o hino me agrada, se a palavra me agrada. Mas nessa noite o único que precisa ser agradado, adorado aqui é o Senhor nosso Deus, aquele que se faz presente no nosso meio. Então, se até esse momento você não sentiu nem um tiquinho assim da presença de Deus, ainda tem alguns minutos para você compensar esse tempo que você desperdiçou abrindo o seu coração para receber a palavra do Senhor nessa noite. Lucas 24, a partir do versículo 13, nós vamos ler e diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das últimas notícias que aconteceram lá. Quais notícias? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que a Escritura dizia a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém? Pode se assentar, com a expectativa de que Deus vai continuar a falar com você através dessa palavra nessa noite. Irmãos, esse texto, ele é um texto poético. Eu fico imaginando essa cena. Inclusive, quando eu estava pesquisando uma imagem para colocar aqui hoje, eu vi uma imagem que eu achei interessante, desses discípulos caminhando numa estrada com o pôr do sol no fim da imagem, no horizonte. E é isso mesmo que acontece. Esses discípulos estão voltando para Emaús no final de uma tarde e eles estão com a vida arrasada. Mas eu quero voltar um pouquinho para você compreender quem são esses discípulos. A Bíblia diz que Jesus, ao exercer o seu ministério,
Ele convidou muitos a lhe seguirem. E muita gente abraça essa ideia. Muita gente aceita esse convite para seguir Jesus. E nessa caminhada desses discípulos seguindo Jesus, eles presenciam muitas coisas. Eu fico imaginando esses discípulos presenciando Jesus abrindo os olhos aos cegos. Eu fico imaginando esses discípulos olhando para Jesus operando o milagre da multiplicação de pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. Eu fico imaginando participar de uma comitiva como essa. E olhar para Jesus, quem sabe naquele cortejo entrando na cidade de Naim, e ver que essa comitiva da alegria que vem atrás dele se depara com uma comitiva de luto, de tristeza. Nesse momento, literalmente, a morte encontra-se com a vida, e quem vai prevalecer nesse encontro é a vida, porque Jesus ressuscita o filho daquela viúva de Naim. E os discípulos estão lá. Eles têm experiências que nós sonhamos ter, irmãos. A gente lê a palavra de Deus e a gente fica encantado com isso. E à medida que Jesus vai avançando no seu ministério, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a expectativa dos discípulos, ela se acende mais ainda. Esse verdadeiramente é o homem que nós esperamos, ele é o Messias. Você sabe que inclusive quando Jesus faz uma certa pesquisa, né? Quem é que o pessoal está dizendo que eu sou por aí? Ah, tu és João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas, mas vocês aí, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então os discípulos já têm essa expectativa, é o Messias que nós aguardamos. Só tem um detalhe, que a expectativa dos discípulos para esse Messias, ela é terrena. Eles querem um Messias que se assente no trono e que ele vá livrar o povo judeu desse jugo do Império Romano, dessa submissão pela violência, na Pax Romana, que é empregada para subjugar todos os povos. E ele diz, agora chegou aquele que vai sentar no trono, e ele vai nos livrar dessa opressão, desse martírio que o Império Romano nos impõe. Essa é a expectativa dos discípulos. Eu fico imaginando, inclusive, quando Jesus vai entrando em Jerusalém, irmãos. Aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aí o discípulo deve dizer, agora sim, ele está chegando em Jerusalém, o trono deve estar pronto, a cadeira está posta, ele vai sentar, vai reinar e vai nos livrar de todas essas mazelas que nós estamos passando. E quando Jesus entra em Jerusalém, até tem algumas atitudes assim. Ele entra no templo e ele vai purificar o templo, ele vai expulsar os cambistas. Eu fico imaginando o discípulo dizendo, é ele, falta pouco para ele chegar lá. Ele já está mostrando o que ele vai fazer com todos aqueles que nos humilham, que nos subjugam. Só que quando Jesus entra em Jerusalém, irmãos, acontece uma reviravolta. Acontece completamente o oposto daquilo que eles haviam imaginado. Eles até dizem que o reino de Deus se estabeleça entre nós. Mas ao invés de chegarem e encontrarem um trono, quando chegam em Jerusalém, eles encontram uma cruz. Ao invés de Jesus sentar no trono e dominar sobre todos e libertar do jugo do Império Romano, Jesus agora é condenado. Ele é julgado até injustamente, condenado à morte, e ele é crucificado. E aqueles discípulos que esperavam entrar em Jerusalém e ver Jesus sentado no trono, agora o encontram entre 2 malfeitores, morto, completamente destruído naquilo que era a esperança deles. E é depois exatamente desse momento do sepultamento de Jesus, que esses discípulos estão agora, a Bíblia diz aqui, Lucas vai dizer que eles estão voltando, eles estão caminhando para Emaús. Talvez em um primeiro momento, numa leitura mais apressada, isso seja simplesmente um retorno para uma cidade. Mas quer dizer muito mais do que isso. O que esses discípulos estão dizendo nesse retorno é que, de repente, o mundo deles desabou, a esperança que eles tinham de que Jesus iria libertá-los daquela opressão, ela agora cai por terra. E quando eles voltam para Emaús, 11 quilômetros distante de Jerusalém, eles estão voltando para aquela vidinha medíocre que eles tinham antes. Eles estão até contrariados e arrependidos. Uma espécie de frustração toma conta do coração daqueles discípulos. Eles voltam com o coração amargurado. E o fato deles compartilharem uns com os outros essa decepção, como Lucas vai dizer, que eles vão conversando um com o outro a respeito daquilo que tinha acontecido, é aquilo que geralmente a gente faz quando está frustrado também.
A gente começa a falar uns para os outros, parece numa tentativa de aliviar essa frustração, numa tentativa de compartilhar e de descarregar um pouco dessa frustração. Esses discípulos vão conversando um com o outro. Eles até tinham recebido uma promessa do Senhor Jesus. Nesse mesmo dia que Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou por aí? E que Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E que ele diz: Pedro, tu és bem-aventurado. Logo em seguida Jesus diz: é necessário, preste atenção nisso, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém. E quem sabe se Jesus tivesse parado nessa sentença, os discípulos dissessem: agora sim, agora o negócio vai funcionar. Mas ele diz assim: ele vai para Jerusalém, ele vai ser rejeitado, ele vai ser julgado pelas autoridades, ele vai ser condenado, ele vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar da sepultura, vivo para todo sempre. Só que os discípulos não deram glória a Deus como você deu agora, não. Eles estão meio contrariados. Que história é essa, Senhor? Inclusive Pedro vai até puxar Jesus para o lado e diz assim: para de falar besteira, mestre. Tem misericórdia de ti mesmo. Deus não permita que isso aconteça. Sabe aquelas orações tolas que a gente faz? Imaginou Pedro dizendo que Deus não permita que o Senhor vá para a cruz. Pedro nem sabe o que ele está dizendo. Na realidade, Pedro está desejando a nossa miséria, porque se Jesus não fosse para a cruz, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. E é exatamente nesse momento que Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então os discípulos, eles sabem dessa promessa, eles estão voltando, se sentindo enganados, se sentindo frustrados, porque eles tinham uma expectativa de que Jesus realmente seria aquele quem eles esperavam. Será que não é a nossa história também, irmãos? Será que você não se enxerga nesses dois discípulos também? Voltando muitas das vezes, depois das nossas frustrações, e hoje se estudou a respeito dos desigrejados, e a grande maioria dessas pessoas que não querem congregar, que eles acham que eles não precisam ter comunhão uns com os outros, estar numa igreja, a grande justificativa deles é: um dia eu me frustrei, eu estou decepcionado com esse sistema, com esse mecanismo que é a igreja, e por isso eu prefiro voltar, e por isso eu prefiro caminhar sozinho pela estrada e voltar para a vida que eu tinha antes. É isso que esses discípulos estão fazendo. Mas algo maravilhoso vai acontecer, porque a Bíblia diz que enquanto esses discípulos estão caminhando frustrados, decepcionados, pelas últimas notícias que eles ouviram em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus aparece do nada, irmão, na estrada. Jesus aparece do nada, ressurreto, corpo glorificado, ressurreto da morte, venceu a morte, e aparece agora na estrada para caminhar com esses discípulos. Eu fico encantado com isso, irmãos, porque às vezes eu me vejo nesses discípulos, caminhando para longe da promessa. Mas eu fico encantado porque Jesus já ressuscitado, irmãos, vai perder tempo com discípulo rebelde, discípulo que está fazendo beicinho, porque ele me enganou, porque ele me decepcionou. Sim, o nosso Jesus não desiste de nos amar, ele vai atrás, ele vai na estrada, ele vai acompanhar esses discípulos e vai trazê-los novamente para a comunhão. Os discípulos estão tristes e a Bíblia diz que Jesus os aborda. Essa abordagem de Jesus é fantástica, é sutil, ele aparece e começa a conversar com eles. Mas Lucas vai dar uma informação importante, ele vai dizer que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Aí vem a sua pergunta: por quê que eles não reconheceram Jesus? Afinal de contas, eles passaram aproximadamente 3 anos e alguns meses com ele. Como é que eles não reconhecem? Em primeiro lugar, os discípulos não reconhecem Jesus porque eles já estão com o coração fechado para isso. Parece a gente quando vem para a igreja com o coração azedo, amargurado. Aí você chega aqui, a glória de Deus é derramada, o seu coração está tão fechado que você sai dizendo: esse culto foi péssimo hoje. Esse culto não prestou, Deus não se manifestou, que nada, Deus está derramando a graça, a glória dele, mas o coração está azedo, o coração está amargurado e você não consegue reconhecer que ele está presente neste lugar. Bom, essa é a situação dos discípulos, amargurados, frustrados. Jesus aparece, fala com eles, mas eles não reconhecem. Uma outra razão é que Jesus está ressuscitado. Ele está num corpo glorificado agora. Não é mais simplesmente aquele carpinteiro de Nazaré,
quem sabe com algumas marcas no seu rosto, quem sabe com algumas marcas no seu corpo. As únicas marcas que ele traz agora são as marcas dos cravos nas suas mãos e pés. Mas ele tem um corpo glorificado, ele tem um corpo que foi ressuscitado, um corpo incorruptível. Tanto é que você vai ver no final dessa leitura, um pouco mais à frente, que Jesus vai aparecer no meio dos discípulos, sem precisar bater na porta, sem precisar pedir para alguém abrir. Ele simplesmente atravessa as paredes e se manifesta no meio dos discípulos. O corpo dele está glorificado. Jesus vai caminhando com os discípulos. Agora preste atenção nisso. Jesus vai e faz uma pergunta: sobre o que é que vocês estão conversando? Por que é que vocês estão tristes assim? O que está perturbando a mente de vocês ao ponto de vocês estarem conversando tristemente um com o outro? E aí a resposta desses discípulos, a Bíblia diz que eles pararam com o rosto entristecido, se viram para Jesus, ainda que não consigam reconhecê-lo, e um deles responde asperamente. Ele vai dizer assim: vem cá, será que o senhor é alienado? O senhor é um viajante que nos aborda, o senhor está vindo de Jerusalém também. Será que o senhor é a única pessoa que passou por lá e não sabe das últimas notícias lá de Jerusalém? Aí a pergunta de Jesus para eles é: quais são as últimas notícias? Me digam, talvez eu tenha perdido a edição do jornal que vocês ouviram. Talvez a minha atualização das notícias semanais não esteja muito bem em dia. Quais foram as notícias, as últimas notícias que vocês ouviram? E aí, eles vão começar a dizer: é sobre um homem chamado Jesus, o Nazareno. Um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. Você preste atenção numa coisa, irmãos: a conjugação do verbo desses discípulos é sempre no passado. Eles vão dizer: nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de redimir Israel. Nós confiamos nele, nós depositamos a confiança nele, nós passamos 3 anos caminhando com ele, a gente viu ele operar milagres, ele fez muitas coisas, mas ele fez uma promessa e ele não cumpriu, e por isso nós estamos decepcionados, nós estamos frustrados com ele. E eles vão contar, inclusive, com detalhes. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo até foram ao túmulo dele bem cedo hoje. É interessante que essas mulheres já sabiam das últimas notícias de verdade, porque elas foram lá, não viram o corpo de Jesus, mas encontraram anjos, e eles disseram: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou como havia prometido. E as mulheres estão atualizadas nas notícias, mas esses 2 discípulos aqui não. As últimas notícias deles são essas: ele morreu e foi sepultado, e ainda que o corpo dele não esteja lá, mas ninguém dá notícia. É uma decepção. Nós fomos enganados, nós fomos traídos, nós estamos profundamente decepcionados com esse homem, porque ele nos fez uma promessa. A gente pensou que ele ia sentar num trono lá em Israel, lá em Jerusalém, mas na realidade ele foi morto numa cruz. Que decepção para nós! E Jesus agora, de uma forma tão sutil, é como se Jesus estivesse dizendo assim para ele: olha, na realidade, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão desatualizados. O jornal que vocês leram aí é a última edição de sexta-feira, mas vocês não abriram o jornal de hoje, domingo pela manhã. Ele não está mais morto, ele já ressuscitou e já está glorificado e vivo para todo sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Eu vou sair aqui do texto e vou aplicar essa palavra. Qual é a última notícia que você recebeu, que faz você chegar aqui hoje triste, abatido, que faz você chegar aqui nessa noite, quem sabe até contrariado, como esses discípulos aqui? E sabe de uma coisa, irmãos? Quando esse discípulo diz assim: vem cá, o senhor é o único que não sabe das coisas que aconteceram, será que eu vou precisar te atualizar? Talvez você ache isso grosseiro, mas, irmãos, a gente age assim de vez em quando. A gente faz da nossa oração uma espécie de: Jesus, eu vou te lembrar, porque parece que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. O Senhor sabe das últimas notícias comigo? O Senhor sabe que eu estou sofrendo? O Senhor sabe que eu estou padecendo? Parece que o Senhor não está sabendo. Então, na oração eu vou te atualizar. Parece que o Senhor desconhece aquilo que se passa na minha vida. E Jesus simplesmente diz assim para a gente: o que é, meu filho, que está acontecendo com você?
Quanta paciência do nosso mestre. Porque ele já sabe. Inclusive, ele sabe melhor do que a gente. O profeta Jeremias vai dizer, o próprio Deus falando através dele, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. E Jesus diz assim, o que está afligindo o seu coração, meu filho? Conta para mim, me atualiza da tua vida, como se Deus não soubesse. Como se ele já não tivesse sondado o coração daqueles discípulos, ao ponto dele ir lá exatamente por isso. Ele sabe, tem 2 decepcionados que estão voltando para Emaús, mas eu vou lá e vou acender a chama no coração deles novamente. Você veio para a igreja hoje, mas quem sabe você está caminhando para Emaús. Você está voltando para aquela vidinha que você tinha antes, frustrado, decepcionado. E aí eu não sei nem dizer para você o motivo. Talvez a última notícia para você seja de um diagnóstico que você recebeu da medicina que diz para você não tem mais jeito. A última notícia foi um médico que deu. Você está condenado à morte. Você tem alguns dias de vida, alguns meses, então volta para casa. Aproveita a vida com a tua família. Talvez a última notícia para você tenha sido da sua esposa que disse, não dá mais. A gente precisa parar. Ou seu esposo que disse, tchau, já estou com a mala feita, vou embora. Outras aventuras, outros horizontes na minha frente. Talvez a última notícia para você foi, você está de aviso, você perdeu o emprego, você tem 30 dias só para se despedir do trabalho. Mas nessa noite Jesus está dizendo, não importa a última notícia que você recebeu, Ele tem uma mais atual para entregar para você. Ele está vivo e está vivo para pelejar por você, para te conceder vitória. Jesus se aproxima deles. Por que razão eles estão com a alma assim, irmãos? Primeiramente porque eles se sentem profundamente traídos, como muitas das vezes a gente acha. O Senhor não cumpre a promessa dele para mim. Às vezes a gente até olha os outros e diz assim, Senhor, por que fulano está sendo abençoado e eu não? Por que fulano está com portas abertas para ele? O Senhor me prometeu, e por que o Senhor não está cumprindo? E a gente se sente profundamente traído. Aqueles sonhos que a gente abraçou. Eu fico imaginando esses discípulos, irmãos, que abriram mão da vida, porque quando Jesus passa para convidar os discípulos, não somente os 12, mas todos os demais, ele diz assim, vem, me segue. E eles saíam largando tudo. Abriam mão de tudo para comprar aquele sonho, para vestir aquela camisa. E eu fico imaginando esse discípulo dizendo, 3 anos da nossa vida jogados fora. Quem sabe seja você. Não são só 3 anos. Talvez você diga, pastor, não são 3 anos só. Eu já estou há 10 anos esperando essa promessa. Eu já estou há 20 anos esperando isso acontecer na minha vida. Todo ano eu tenho uma expectativa, parece que vai chegar, mas eu estou igual discípulos agora. Quando está perto de se cumprir, parece ter uma reviravolta, as coisas viram do avesso e tudo cai na mesmice de sempre. Eu estou frustrado, eu estou decepcionado. Esses discípulos se sentem profundamente traídos. Mas uma outra razão pela qual eles estão caminhando assim, é porque o coração deles está cativo e dominado pelo passado. Eles só se lembram das experiências passadas e lembram disso com uma amargura no coração. Olha o que eles vão dizer para Jesus. Eles vão dizer, olha, sobre Jesus, ele era, é sempre no passado, ele era um profeta de palavras e ações poderosas. Mas os principais sacerdotes e líderes o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós tínhamos a esperança de que ele havia de redimir Israel, mas agora já é o 3º dia, não aconteceu nada. Quem sabe seja você nessa noite, lembranças amargas do passado, e você não se permite viver um presente que você possa enxergar, olhar para ele e enxergar pelas lentes coloridas da graça, mas você só enxerga pelo cinzento do pessimismo, pela negatividade, de olhar para trás e lembrar de feridas que você sofreu e que até hoje elas trazem amargura para o seu coração. Os discípulos estão com o coração cativo e dominado pelo passado. Eles estão
desencantados, essa expressão, perderam o encanto. E quando eu falo disso, não há como eu olhar para a nossa geração. Uma geração que perdeu o encanto pelas coisas de Deus. Eu não estou falando de se agitar numa programação e pular e gritar. Eu estou falando de encanto pelas coisas de Deus, por aquilo que é simples, por aquilo que é corriqueiro. A graça que se manifesta cotidianamente. Não, a gente olha para isso, parece que nós somos merecedores. Não, pastor, eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu me cuido, eu malho, eu tomo remédio, eu cuido da saúde. Não, você está aqui nessa noite porque a graça do Senhor trouxe você aqui. E a misericórdia do Senhor é a causa de você não ser consumido. Quais são as notícias? É a pergunta de Jesus para você nessa noite. Quais são as últimas notícias que você tem essa noite? Agora, qual é a implicação, irmãos, de receber essa notícia agora atualizada? Jesus diz assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A notícia não é essa. Vocês não sabiam que era necessário que o Filho do Homem ele padecesse, ele sofresse todas essas coisas, ele fosse morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitasse. E o que eu acho fantástico, irmãos, é que o próprio Lucas vai dizer aqui, que Jesus, ele conduziu, na minha versão aqui, na NVT, diz assim, Jesus conduziu os 2 discípulos por todos os escritos, desde Moisés e os profetas, e explicava tudo o que constava a respeito dele nas Escrituras. Você sabe como é que Jesus aquece o coração endurecido e frio daqueles discípulos? Fazendo-os caminhar pela Escritura Sagrada, pela Palavra. Jesus vai conduzindo. Eu fico imaginando, é como se Jesus pegasse na mão dizendo, vocês são muito tolinhos, vem cá que eu vou ensinar vocês. Pega na mão, vamos começar aqui pelo Gênesis. Olha, lá houve uma promessa de que da semente da mulher viria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Lá no Gênesis, Jesus já estava prometido como Salvador da humanidade. No Êxodo ele aparece também como libertador. E por Moisés e profetas o Senhor vai conduzindo os discípulos. Aí você diz assim, pastor, mas não adiantou não, porque eles nem reconheceram que era Jesus. Quem disse para você? Porque quando está chegando em Emaús, irmãos, a Bíblia diz que Jesus faz menção, eu acho fantástico isso, irmãos, isso é poético. Jesus faz menção de que vai passar adiante, mas ele não vai passar, não. Você acha que Jesus vai desperdiçar 11 quilômetros falando para depois ir embora sem nenhum tipo de compromisso? Jesus faz menção de que vai passar. Esses homens não sabem que é Jesus, mas eles sabem que está gostoso demais. O coração está ardendo no peito quando ele está falando. Quem sabe como você está nessa noite, nem sabe o que está acontecendo, mas o coração está ardendo no peito enquanto a palavra está falando com você. Sabe o que é? Talvez você não reconheça, mas é o próprio Deus que abre a boca para falar com você nessa noite pela sua palavra. E eles não vão deixar. Se tivesse o corinho já naquela época, de dizer, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Não foi isso? Senhor, esse Senhor não é um reconhecimento de Senhor Jesus, não. É um Senhor. Senhor, está tarde. Está meio perigoso para o Senhor andar aí. Olha como ele não sabia o que era Jesus. Já pensou dizer para Jesus, está perigoso, Senhor. Está meio escuro para o Senhor andar por aí. Senhor, o sol já declinou, a noite já chegou. Senhor, fica conosco. Entra na nossa casa. Dá uma entradinha aqui, nem que seja rapidinho, para a gente fazer uma refeição. Entra, Senhor. Era só o que Jesus queria ouvir. E ele entra na casa com eles. E agora vai acontecer algo tremendo. A Bíblia diz que Jesus senta à mesa. Imagina agora os discípulos ali, aqueles 2 e mais Jesus à mesa. E agora Jesus pega um pão. E Jesus agradece ao Pai. Eu fico imaginando a ficha caindo agora, irmãos. Porque eles olham para Jesus, essa cena é muito familiar. Eles passaram 3 anos comendo com Jesus praticamente todo dia. E todo dia Jesus dava graças ao Pai pelo pão, pelo alimento, ensinando uma lição de gratidão aos discípulos e repartia o pão entre eles. E agora que Jesus dá graças ao Pai e parte o pão, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram, eles reconheceram, é Jesus que está ali ressuscitado. Agora a notícia está atualizada, agora o jornal de domingo está na mesa deles. E agora seria um abraço inevitável. E como a gente diz, era partir para o abraço, mas isso foi impedido porque Jesus desapareceu do meio deles.
E agora a pergunta é, qual é a implicação disso, irmãos? Quando nós sabemos dessa notícia. Como é que fica a vida de um crente quando ele já está amargando a derrota, voltando para casa, voltando para a rotina de sempre, para a mediocridade de uma vida sem Deus, e de repente o coração é aquecido, ele sabe que Jesus ressuscitou. Qual é a implicação disso na vida de um crente? A primeira delas que eu quero falar é que quem crê na ressurreição de Jesus vence o pessimismo que está imperando aí pelo mundo afora. Se você acredita que Jesus ressuscitou, não tem tempo ruim para você não, irmão. Ah, pastor, a situação política está difícil. Há uma polarização, a ideologia, a economia. Não tem desculpa, não tem conversa. Quando eu creio que Jesus ressuscitou, eu vou para cima, eu avanço, eu triunfo, porque Ele está na minha frente ressuscitado. Quem crê na promessa da ressurreição, vence o pessimismo do mundo. Se olha o caos à sua volta. Para onde você olha hoje, irmão, se a situação está complicada? Você olha para a esquerda, para a direita, não importa a direção que você olhe. A situação está complicada. Mas para ficar remoendo as feridas, ficar à margem do caminho, choramingando pelos cantos, entre isso e decidir dizer, Senhor, ainda que o mundo esteja desabando à minha volta, eu estou em paz contigo, eu creio que o Senhor ressuscitou, e eu não vou ficar sentado, eu não vou parar, eu vou avançar para a glória do teu nome. Você sabia que foi isso que aconteceu com eles? Você lembra que eles disseram para Jesus, mestre não, né, que ele não sabe, Senhor, fica aqui, porque já está de noite. É perigoso caminhar pelas ruas desertas, continuar essa caminhada, está perigoso, então entra aqui. Só que a Bíblia diz que depois que Jesus deu aquela esquentada no coração deles, você sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Na mesma hora, está escuro, está de noite, está difícil, não tem dessa, agora o coração está batendo novamente, a gente sabe que ele ressuscitou, bora voltar agora para Jerusalém, bora voltar para o lugar da promessa, porque ele ressuscitou. Aí você diz assim, o que isso tem a ver comigo, pastor? Tem tudo a ver com você, que chegou aqui se arrastando hoje, que chegou aqui tão cabisbaixo, que quem sabe não tenha dado um glória a Deus até agora, está emburrado aí, talvez até disfarce com o rosto, mas o coração está dilacerado, e você diz assim, não vale a pena, é melhor me entregar à fatalidade, é melhor me entregar à miséria, à desgraça, meus planos foram frustrados, aquilo que eu imaginei que ia acontecer há 10, 20, 30 anos atrás nunca aconteceu, então eu vou continuar desse jeito, parado, sentado, vendo o tempo passar, vendo a minha miséria corroer a minha vida, até que Deus tenha misericórdia de mim. Não, esse tempo termina hoje, porque se você crê que Jesus ressuscitou, está presente no nosso meio, se levante, comece a caminhar novamente, tenha o seu coração aquecido pela presença de Deus. Eu não gosto de falar isso, irmão, porque parece culto de sexta-feira, mas eu fico tão preocupado com o crente que fica dando desculpa, irmão. Ah, pastor, porque não é com o Senhor? Porque a vida para mim está difícil. Irmão, a vida está difícil para todo mundo. Eu estou falando espiritualmente. É difícil para todos. Ou você acha que um pastor é agraciado com uma graça diferente? Não, pastor, o senhor é pastor, então o senhor não é tentado. O senhor certamente tem um dom de Deus que faz o senhor vir para o culto. Quarta, sexta, segunda, domingo. Não é assim que funciona, não. Não tem pozinho mágico para pastor ou para obreiro, não. Todos nós padecemos das mesmas mazelas. Sabe, o mesmo desejo de ficar estirado numa rede, se embalando, assistindo uma programação, de dar uma voltinha no shopping enquanto o culto está aqui acontecendo, de ir para uma outra programação no domingo. Afinal de contas, pastor, todo domingo, todos nós temos o mesmo sentimento. Só tem um detalhe, que quando você crê que Jesus ressuscitou e que o culto não é simplesmente uma liturgia, não é simplesmente um encontro social para a gente se abraçar e rir um para o outro, mas é porque Ele está presente neste lugar para manifestar a sua glória, aí isso toma sentido na sua vida. Aí você não consegue ficar parado no culto. Aí você não consegue ficar com a boca fechada enquanto Deus está manifestando graça no momento do louvor. Aí você consegue enxergar o mundo por outro prisma. Não é aquele prisma cinzento, aquele prisma sem graça, um mundo sem cor, não. Você vem aqui e consegue enxergar
nessa multiforme graça de Deus, o cuidado dele conosco. Sabe com quem? Com quem está do seu lado. Com quem está do seu lado, quem sabe está passando uma luta pior do que a sua, mas ele está louvando, ele está rindo, ele está agradando a Deus através da sua vida, e você está aqui para ser confortado pelo Espírito Santo de Deus. Quem crê nessa promessa, irmãos, vence o pessimismo do mundo. O mundo pode dizer para você: não presta, não tem mais jeito. Mas você diz: não, a última palavra não é sua. Esse seu jornal é de sexta-feira, eu recebi um agora novinho. Domingo de manhã ele chegou e disse assim: eu ressuscitei e agora a vida tem um novo sentido para você. Mas uma outra implicação de saber isso, irmãos, é que quem crê na ressurreição vence o poder espiritual do inferno. Ah, agora não tem mais nada para o inferno. Não, você vai continuar sendo tentado, você vai continuar padecendo das mesmas frustrações, quem sabe, até na igreja. Ah, quem disse que não tem aqui? Quem nunca se sentiu frustrado? E quem nunca frustrou ninguém? Que atire a primeira pedra. Ou você acha que é só de um lado? Ah, pastor, eu fico muito frustrado. Inclusive, sexta-feira aqui no culto de doutrina, de ensinamento, nós falamos a respeito disso, de serviço cristão, e eu citei uma frase que o presidente John Kennedy, no seu discurso de posse em 1961, ele citou, e essa frase conseguiu conquistar o povo americano para um sentimento de patriotismo que nunca havia se visto. E ele disse no seu discurso de posse: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E eu fiquei pensando, se em 1961, décadas atrás, um homem com um discurso bonito desse conseguiu inflamar uma nação, você já imaginou se o Espírito Santo de Deus nessa noite dissesse para você: não venha aqui para a igreja perguntando o que a igreja pode oferecer para mim, venha para cá dizendo o que eu posso oferecer ao Senhor com a igreja, no relacionamento com a igreja, e fazer o meu melhor para Ele. Eu disse para você que acreditar que Jesus ressuscitou muda a nossa cosmovisão, inclusive a nossa visão de mundo. Porque quem não crê que Jesus ressuscitou, irmãos, ele tem uma vida monótona espiritualmente, insossa, insípida, sem sabor. E que paradoxo, porque Jesus diz assim: vocês, igreja, vocês que são meu povo, vocês têm que ser o sal da terra. Porque sem sabor o mundo já está apodrecido no pecado, sem sabor algum, sem sentido para a vida. Mas vocês, igreja, que confiam e creem que eu já ressuscitei, vão lá e vão salgando, vão lá e vão iluminando, vão lá e vão espalhando esse jornal do domingo, porque eles estão com o de sexta-feira na mão, estão desacreditados. Mas a última notícia quem dá é o Senhor, e a última notícia é: Ele está vivo e está presente no meio da sua igreja. Deixa eu concluir dizendo uma coisa para você. A última implicação de quem crê nisso é que quem crê na ressurreição de Jesus vence a morte. Sim, vence a morte. E sabe por quê? Porque Jesus, ele chega agora ressuscitado. É como se ele dissesse para os discípulos: vocês estão pensando somente na sexta-feira, mas olha, hoje pela manhã, domingo de manhã, cedinho, eu rompi daquela sepultura, eu rompi daquele sepulcro. E eu não rompi simplesmente saindo, caminhando como qualquer ex-defunto caminha, não. Eu rompi pisando em cima da morte, para nunca mais ela ter poder sobre a vida de ninguém na face da terra. Eu fico imaginando Jesus saindo e gargalhando do diabo e da morte, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando Jesus ressuscita, irmãos, não é só Ele que ressuscita, todos nós ressuscitamos com Ele. Aí talvez você diga: pastor, então por que morre tanta gente? Sim, aí que está o grande segredo. Talvez você, como muitos irmãos nesse período, possa se ressentir dos seus entes queridos. Que saudade do meu pai, que saudade do meu filho. Eu não sei se você tem a experiência que eu tive, mas eu já tive a experiência de sepultar um filho e sepultar um pai. Mas você sabe por que eu não fico chorando essas amarguras sentado na beira do caminho? Porque eu sei que Ele ressuscitou, e que o filho, e que o pai, e que a mãe que já partiram, agora estão com Ele esperando o momento da ressurreição final, em que todos estaremos juntos, e a morte não tem mais a última palavra na nossa vida.
Ele ressuscitou. Fique de pé nesse momento. Você sabe o que Jesus quer fazer aqui nessa noite? Me desculpe que eu vou fazer. Jesus quer pegar esse seu jornal de sexta-feira, ó. Ele vai rasgar e dizer: meu filho, isso aqui está vencido. Essa não é a última notícia. Eu tenho uma notícia mais atualizada. Eu ressuscitei e estou vivo para todo sempre no meio da minha igreja. Já chega, irmão, de ficar à margem do caminho. Já chega de ficar se lamentando. Já chega de ficar chorando as misérias do passado. Se liberte disso. Se liberte da opressão na sua mente, que esmaga você. Seu coração fica completamente esmiuçado. Você vem para a igreja e não consegue sentir a presença de Deus. Você está preso ao passado. Você está preso às lembranças, às feridas lá de trás. Mas nessa noite Jesus está dizendo: eu tenho liberdade para você. Eu já ressuscitei. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo agora se fez novo. E aí, irmãos, eu disse para você que isso muda a nossa visão de mundo. Até quando você vai cantar um hino, isso muda a sua consciência. Por exemplo, como é que você canta Porque Ele Vive? A gente canta de qualquer jeito, tá, pastor? É só um hino da harpa aqui, a gente canta, não. Mas quando você ouve essa palavra e Deus fala para você: não, filho, jornal de sexta pode rasgar e jogar fora. Domingo de manhã, eu ressuscitei, estou vivo para todo sempre. Venci a morte, venci o mal, venci o inferno e estou caminhando com você. Eu não desisti de você não. Ressuscitei, mas eu não te abandono no caminho de Emaús. Eu vim contigo agora e estou vivo para todo sempre. Vamos cantar Porque Ele Vive? Cante agora com essa convicção: porque Ele vive, agora eu tenho esperança renovada. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos lá, Ministério Graça, vamos louvar. Porque Ele vive, cante com todo o seu coração neste momento. posso crer no ar. E se houver alguém entre nós nessa noite que quer entregar a sua vida para Cristo, é agora o momento. Vem agora, nesse momento. Eu quero orar por você. Você que sofre de ansiedade, fica preocupado com amanhã. O que é que eu vou fazer amanhã? Jesus está dizendo: lança a tua ansiedade aos pés do Senhor. A sua vida está nas mãos dEle. Ele ressuscitou. Mais uma vez, porque Ele vive? Porque Ele vive, ascendido na vida. Você pode acreditar nos planos e sonhos que você tem feito, porque Deus vai realizá-los de acordo com a sua vontade. Não tenha medo do amanhã. Graça vai cantar daqui a pouco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente tem a impressão, principalmente nós assembleanos, a gente acha que esse momento de convite, pastor, é para pecador, para gente que não aceitou Jesus como Salvador. Sim, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Para quem é que Jesus aparece no caminho de Emaús, irmãos? É para uns incrédulos que estavam zombando? Não, é para discípulo, é para gente que já andou com Ele. Mas gente que já perdeu a esperança, gente que perdeu a alegria. E o convite agora é para você que está aqui nessa noite. Não, você não se afastou, você não se desviou, mas você parece que caminhou para longe da promessa. Você caminhou meio decepcionado com alguma coisa que aconteceu, ou com alguma coisa que não aconteceu que você esperava. Isso tirou a alegria do seu coração. Isso tirou o brilho dos seus olhos. Isso tirou o seu prazer, inclusive, de estar na casa do Senhor. Quem sabe você fica aqui meio emburrado por estar aqui, contrariado. Mas nessa noite eu quero te dizer: Deus quer restaurar a alegria no seu coração. Sim,
Você, crente, discípulo de Jesus que está aqui nessa noite, que está sentindo falta de alegria na sua vida, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu não quero orar por você, porque como eu disse para você, vez por outra, eu me vejo nesses discípulos meio frustrado, sabe, gente? Porque as coisas não acontecem do jeito que eu pensei. Meio decepcionado com pessoas. Meio contrariado às vezes, porque a coisa não está acontecendo do jeito que eu planejei, que eu queria. Mas o Senhor falou profundamente comigo, dizendo: não é do jeito que você quer, não é do jeito que você pensa, é do jeito que eu quero, porque eu sei qual é o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Quem é que está aqui nessa noite, irmãos, que não pode, ou melhor, que pode até disfarçar através de uma aparência de que está tudo bem, mas por dentro você está sendo corroído? Eu não estou dizendo que você está em pecado, eu não estou dizendo que isso é sinal de pecado na sua vida, eu estou dizendo simplesmente que você pode estar igual o salmista Davi, lá no Salmo 51, que ele diz: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. Não, Davi não está pedindo: Senhor, me salva de novo. Não, eu estou salvo, mas a alegria da salvação eu não estou mais sentindo. Quem sabe é você aqui nessa noite, não sente mais alegria, não sente mais prazer em cantar. Você canta para cumprir o ritual. Eu canto porque eu estou no conjunto, pastor. Eu canto porque eu estou na banda. Eu canto porque eu tenho que cantar. Mas nessa noite Deus quer colocar um cântico novo nos seus lábios, um cântico de gratidão ao Senhor. E aí mesmo quando tudo estiver desabando à sua volta, você tem prazer. Aí você fica perguntando: por que essa insistência, pastor? Não sou eu que estou insistindo, é Ele que está caminhando com você. Olha só, Ele caminhou 11 quilômetros, irmãos, para colocar na cabeça daqueles cabeça dura. Vocês estão pensando errado. Quanto tempo você quer que Ele caminhe com você? Não são só 11 quilômetros. Talvez Ele esteja caminhando com você 1 ano, 2 anos, 10 anos. Talvez Ele caminhe com você a vida toda e você nem percebe quem é que está caminhando do seu lado. Você só sabe que é alguma coisa muito boa. O coração aquece, o coração só falta sair do peito. Mas nessa noite Jesus está dizendo: abre os teus olhos, sou eu que estou caminhando com você. É com você e Deus. É só com você e Ele. Eu só digo uma coisa para você agora: suas noites mal dormidas, sim, para crente eu estou falando isso, suas noites mal dormidas, a angústia da sua alma, esse sentimento que aperta o teu coração, e você diz: mas eu sou crente. Os discípulos também eram discípulos, mas eles estão com a alma amarrotada, sabe, completamente amarrotada. E Jesus está dizendo: eu posso aliviar a alma de vocês, eu posso aliviar o fardo de vocês. Aí você só continua com as noites mal dormidas, com angústia na sua alma, com essa insatisfação, apesar de estar na presença de Deus, se você quiser continuar. Porque Deus nessa noite está te dando uma oportunidade singular. Ele vai com você, Ele está caminhando com você pelas estradas de Emaús. Você está quase chegando, o pôr do sol está chegando, a noite está chegando, e você olha dizendo: mais uma noite na minha vida, mais uma escuridão. Mas há uma promessa dele: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vai chegar no amanhecer. É a alegria que você está precisando na sua vida. Aqui tem fonte de alegria, porque Ele está presente neste lugar. Ele é tão paciente que Ele acompanha o seu ritmo, no ritmo que você chega aqui nessa noite. Ele não se apressa, Ele não corre atrás nem na frente, Ele alcança você e caminha no seu ritmo. E aí nessa noite a decisão é sua. Você volta para Emaús, para a vidinha que você tinha antes? Ou você quer voltar para Jerusalém, o lugar da promessa? Quer voltar para junto da igreja, do discípulo, e dizer: Ele realmente ressuscitou, porque Ele passou lá em casa, Ele ceiou com a gente. Hoje é noite de restauração, irmãos.
quer restaurar a sua igreja nessa noite. Ainda vou estar naquele lugar. Deus restaura crianças. Deus restaura adolescentes. Deus restaura jovens. Deus restaura músicos. Deus restaura obreiros. Se você está cansado, se você se sente frustrado e está voltando para a vida que tinha, Jesus vem ao teu encontro nessa noite. Ele está caminhando com você. Venha. Ele está esperando você. Não sou eu que estou esperando, Ele está esperando você nessa noite. Me impedi de te amar. Filho, eu dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim. Venha, venha. Longe. Manda o orgulho para o espaço agora e diz: Senhor, eu quero ser reavivado na tua presença. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor só pra Manda a formalidade dizer. passear agora e diz: Senhor, eu não quero nem saber. Eu só quero me derramar na tua presença. Eu quero ser restaurado pelo Senhor nessa noite. Amo você. Você consegue ouvir? Há um vento de avivamento chegando sobre o templo central da Cidade Nova. Há barulho de abundante chuva sobre nós. A graça do Senhor se derrama sobre nós nessa noite. Pai querido e santo, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Que amor, Senhor, que amor. O Senhor veio atrás de nós na estrada de Emaús. O Senhor não nos abandonou à nossa própria sorte. Ainda que contrariados, ainda que frustrados, muitas das vezes decepcionados e virando as costas para o Senhor vem, empoeira novamente os seus pés na poeira da nossa história, caminha na nossa estrada e vem nos trazer de volta para perto do Senhor. Olha os teus filhos aqui agora, Senhor. Tu sabes como está o coração de cada um deles. Nesse momento o Senhor está rasgando esse jornal de sexta-feira. A última notícia não foi que eles ouviram do médico, não foi que ouviram da esposa, do esposo, não foi que ouviram do patrão, não foi que ouviram de A, B ou C. A última notícia é que o Senhor está vivo, está caminhando com eles pelas estradas da sua vida. Traz conforto ao nosso coração nessa noite, Pai. Traz alegria ao coração da tua igreja nessa noite, meu Deus. Aviva a tua obra, Senhor. Aquece o nosso coração novamente. Faz os nossos olhos brilharem de novo, Senhor. Faz-nos enxergar a tua glória. Assim como o Senhor abriu os olhos daqueles discípulos ao partir o pão, abre os nossos olhos agora, Senhor, para enxergarmos a tua presença neste lugar. Restaura o teu povo, restaura a alegria, restaura, Senhor, o vigor espiritual, renova a nossa força. Nós estamos aqui completamente dependentes de Ti, Senhor. Aqui não há novo convertido, não há pastor. Aqui nós somos todos dependentes da Tua graça, Senhor. Venha sobre nós. Sopra, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Anima o Teu povo, Senhor. Renova a Tua igreja. Traga o avivamento sobre nós. É a Tua igreja que te clama neste momento, Senhor. Renova nossos irmãos idosos, Pai. Aqueles que estão passando por grandes conflitos na sua mente. Muitas das vezes se sentem sozinhos, desamparados. Mas agora lhes abraça, Pai. Que eles possam sentir no seu corpo agora esse abraço de amor e de cuidado do Senhor com as suas vidas. Que possamos voltar para casa daqui a pouco cheios de alegria, cheios de contentamento, porque o Senhor nos agraciou com a sua presença. O Senhor não nos deixou só na caminhada para Emaús, mas foi nos buscar e nos trouxe de volta para Jerusalém, para o centro da tua promessa.
Receba a nossa gratidão, Pai. Recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus, teu Filho, nós oramos. Em nome de Jesus também nós te agradecemos, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode retornar para o seu lugar, com a certeza de que nessa noite, renovo do céu desceu sobre a sua vida para o louvor da glória do Senhor.